A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Muito obrigado, Deus! Pai, obrigado pelo que você nos tem dado. Obrigado, Espírito de Deus, pelo que você nos tem dado. Nós te louvamos. Nós te louvamos e damos a glória. Em nome de Jesus. Bem, tá todo mundo animado com a palavra de Deus, hein? Animados com a palavra do seu poder, amém? A palavra da sua graça, amém? Estamos ouvindo a palavra da sua graça e a fé vem aos nossos corações, amém? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra da sua graça. Amém? Você pode sentar, vamos continuar. Rapaz, já estamos na sessão 8, estamos avançando, hein? Sessão número 8. Se eu pudesse dar um título a essa sessão, eu a chamaria de Além da Compreensão. O capítulo correspondente no livro extraordinário é o capítulo 13, eu vou ler de novo Efésios 3:10. Através de cristãos como vocês, esse extraordinário plano de Deus está sendo conhecido e sendo falado até entre os anjos. Extraordinário é algo que está além do usual e seus antônimos são comum, normal. Usual, o contrário de extraordinário é normal. Deus se agrada quando vivemos extraordinariamente. Não conseguimos agradar a Deus em nossa própria habilidade. Mas a boa notícia foi o que Pedro escreveu em sua epístola, 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Ele disse, nós temos tudo o que precisamos para vivermos uma vida que agrada a Deus. Tudo isto nos foi dado pelo próprio poder de Deus. Ou poderíamos ler assim, temos tudo o que precisamos para viver uma vida extraordinária. Tudo isso nos foi dado pelo poder de Deus que é a... Todos digam bem alto. Graça, eu amo isso. A graça de Deus não só nos perdoa os pecados, não só nos salva da morte eterna e nos dá acesso ao céu, mas também nos transfere a natureza divina e nos capacita a viver em santidade e nos capacita a trazer o estilo de vida do céu à terra. A graça, embora seja gratuitamente dada, só pode ser acessada através da... Vamos alto? Através da fé. Não é pelo quanto somos bons, nem por quão empolgados nós somos, não é por sermos muito sinceros ou por estarmos ocupados no ministério, é tudo sobre crer. É por isso que Hebreus 10:38 nos diz, o justo viverá pela fé. Por isso é importante que estejamos, como diz Colossenses 2:7, estabelecidos na fé. Se estivermos fundamentados, arraigados em fé, não seremos retirados do coração e propósitos de Deus. A missão de Paulo, àqueles a quem ele foi enviado, que certamente inclui eu e você, foi o que ele disse em 1 Tessalonicenses 3:10 na NVI. Ele disse, eu fui enviado para suprir o que está faltando na sua fé. Veja o que ele diz, eu fui enviado para suprir o que está faltando na sua fé. O mesmo propósito, pelo mesmo propósito eu escrevi esse livro extraordinário. Deus falou muito forte comigo ano passado, sabe? Eu queria escrever um livro sobre outra coisa, Deus disse não, será sobre isso? E isso porque eu acredito que Deus quer suprir o que está faltando em nossa fé. Eu estou cuidadosamente navegando nas revelações do Novo Testamento sobre quem somos, o que está disponível para nós em Cristo. E à medida que você ouve com atenção isso, esse desvendar da graça, você descobre sua identidade, sua fé fortalecida, e o que acontece é uma mudança de paradigma, certo? Uma diferença radical, uma mudança radical na maneira como vemos as coisas fundamentais. Deixa eu ilustrar isso para vocês num exemplo, ok? Eu vou contar uma história então. Você nasceu como filho de um rei, destinado a governar sobre o trono, certo? Você é o herdeiro desse trono. Mas assim que você nasce, alguns bandidos te roubam, te sequestram e levam você para o interior do país, para um lugar, e eles te escondem. E nos próximos 20 anos, sabe o que esses bandidos fazem? Fazem de você um escravo. Então agora você está lavando as roupas deles, fazendo a comida deles, cortando a madeira deles, você é literalmente um escravo daqueles bandidos. Mas sabe o que o rei tem feito, seu pai? Há 20 anos... Ele manda guarnições pelo país procurando por você. Sabe o que acontece no 20º ano? Eles te encontram. Encontram você. E te trazem de volta para o palácio. Rapaz, o rei enlouquece. O herdeiro, o filho, retornou, certo? Mas como seria o seu primeiro dia naquele palácio?
Você acorda de manhã e o que faz? Imediatamente vai para o estábulo, ordenhar as vacas reais. Você sai no jardim real para buscar o café da manhã. E quando você volta, um servo olha para você e diz: o que está fazendo? Vou pegar meu café? Nós cuidamos disso para você. Depois do café da manhã, você volta para o quarto e começa a encher sua banheira. Com sabão, começa a esfregar as costas e perguntam: o que está fazendo? Eu estou lavando as costas, tomando banho, a gente faz isso para você. Quantos sabem que no primeiro dia seria bem fácil mudar o seu comportamento, certo? Mas o seu processo de pensamento geral ainda assim estaria intacto? Estão acompanhando? E o seu pensamento geral ainda teria que ser tratado em níveis mais profundos. A forma como você se conduz, a forma como pensa, a forma como raciocina, como interage com as pessoas, como toma decisões, tudo isso teria que ser confrontado e mudado. Sua mentalidade de escravo teria que ser descascada camada por camada. Sim, dava para pegar aquele herdeiro e evitar que ele lavasse suas próprias roupas, mas teríamos que ir mais fundo, porque temos 20 anos de mentalidade de escravo que foi posta nele. Estão acompanhando? Foi exatamente isso que Paulo disse quando ele disse: eu fui enviado para fortalecer e suprir o que falta na sua fé. O que ele está dizendo é que cada um de nós nasceu escravizado pelo ordinário. Ele diz: agora então somos libertos, mas se cremos que somos apenas pecadores salvos pela graça, não viveremos nada diferente do ordinário. Estão comigo? Vocês estão aqui? Viveríamos como fomos treinados para ser cativos do sistema. No entanto, se permitirmos que a palavra de Deus nos mude, Deus, ele fala sobre nossa vida para retreinarmos nossa forma de pensar em nossa essência. Ele diz: eu fiz de vocês uma raça escolhida. Eu chamo vocês de nação santa. Eu chamei vocês de meus embaixadores. Eu chamei vocês de reis, chamei vocês de rainhas. Chamei de meus herdeiros, e a propósito todo o universo é meu. Chamei de co-herdeiros com Jesus Cristo, que a propósito é o rei do universo. Precisamos saber disso e crer. No final, trata-se apenas de crer, porque se não crermos, não temos acesso. Você está comigo? O papel da fé no poder inerente da nossa nova natureza também é o de trazer as provisões do reino para essa terra, ok? Infelizmente, muitos cristãos ainda estão presos pelo pecado, vivendo uma vida derrotada simplesmente porque a palavra da graça não foi proclamada a eles. Você pode dizer amém? Eles não ouviram em seus corações que nós recebemos a plenitude de Jesus e que, como Ele é, assim somos nós neste mundo. Não ouviram isto? Estão comigo? Paulo afirma com ousadia: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Há uma firmeza nisso, há uma finalidade em dizer o que ele está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? É o seguinte: podem me chamar do que for, mas eu sei quem eu sou pela graça de Deus. Ele está dizendo: podem me chamar do que for pelo meu passado, mas eu sei quem eu sou pela graça de Deus. Podem dizer que a minha família é a mais insignificante, mas eu sei quem eu sou pela graça de Deus. Ele está dizendo: podem dizer que estou destinado ao fracasso, mas eu sei quem eu sou pela graça de Deus. Nada disso vai me incomodar, eu sei quem eu sou. Paulo não apenas habitava no poder desse conhecimento, mas ele orou fervorosamente que essa realidade estaria no coração de todos os cristãos. Efésios 1:18, ouça isso. Ele disse: eu oro para que sejam inundados pela luz, para que vocês possam conhecer e entender a esperança para a qual ele chamou vocês, e quão rica é a sua gloriosa herança nos santos, os seus separados, para que vocês possam conhecer e entender qual é a incomparável e ilimitada e suprema grandeza do seu poder em nós e por nós que cremos. Você ouviu isso? É muita coisa. O que Paulo basicamente está orando aqui? Ele está orando: sabe, eu oro para que vocês venham a conhecer quem vocês são em Cristo Jesus. Ouçam as palavras dele: o ilimitado e incomensurável poder que está disponível a nós. Crer é a chave, porque ouçam o que ele diz: para aqueles de nós que creem. Está apenas disponível para aqueles que têm fé. Basicamente ele está dizendo: eu peço que Deus conceda a vocês a habilidade de saberem quem vocês são pela graça de Deus, para que vocês tenham a fé que vence o mundo. Ouçam o que João diz, 1 João 5,4. Ele diz: conquistamos a vitória sobre o mundo pelos meios da nossa, diga, fé. Nós conquistamos a vitória sobre o mundo pelos meios da fé. Nós vencemos os poderes controladores. Como? Simplesmente pela fé. Os poderes que controlavam nossas vidas para que vivêssemos como pessoas normais, nós agora os vencemos pela fé. Estão comigo?
Entretanto, isso vai muito além da libertação da escravidão. Em sua oração, Paulo ora apaixonadamente para que possamos conhecer a incomensurável, repitam, incomensurável, ilimitada e suprema grandeza do seu poder em e por nós que cremos. Ouçam essas palavras: incomensurável, ilimitada e suprema. Ele ainda vai mais longe dizendo que é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dos mortos. Você está entendendo? Agora, a palavra grega para poder aí é a palavra dunamis. Veja como o dicionário de Thayer define dunamis. É o poder habitando em uma coisa em virtude da sua natureza. Eu te digo, isso é o máximo. O poder habitando em uma coisa em virtude da sua natureza é poder herdado, é isso que é. É o poder que você herdou quando se tornou filho de Deus. Lembrando do Evangelho de João de novo, da sua plenitude todos recebemos. Da sua plenitude todos recebemos. Como Ele é, assim somos nós neste mundo. Nosso poder herdado é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo poder com o qual Jesus andou na face da terra. Então pare e pense nisso. O mesmo poder que ressuscitou Jesus habita em nós. Por isso que o inimigo tem lutado com todas as forças para reduzir a graça a um seguro contra incêndio ou uma grande cobertura. Se você descobre quem você é, você se levantará e será uma grande ameaça para a obra dele. Deus é glorificado quando vivemos como Jesus viveu. Fomos feitos para reinar em vida. Ouça o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,17. Ele diz: todos que receberam a graça abundante de Deus, repitam, graça abundante. Lembrem que ele fez toda a graça, certo? Todos que recebem a abundante graça de Deus e são feitos justos com ele vão governar em vida. Repitam comigo, governar em vida. Através de Cristo. Como assim governar em vida? Ficamos acima da regra? Não estamos mais presos ao ordinário, agora vivemos no extraordinário? Não vivemos mais no status quo, a vida não é mais preciso de um emprego, a vida agora é eu tenho uma missão, trazer o céu à terra, vocês estão acompanhando. Agora somos influenciadores, não seguidores. Você é um professor, o que acontece? Você tem as formas mais criativas de comunicar sabedoria e conhecimento. Pela graça de Deus em sua vida, os outros professores da escola olham e perguntam o que é isso? O que é que ele tem? Se você é um empresário ou empresária, você sabe quando comprar e quando vender? Sabe quando entrar e quando sair? Sabe quando anunciar melhor do que qualquer outro e todo mundo fica coçando a cabeça olhando para você? Como é que ele está crescendo se a economia está caindo? Simples, minhas necessidades são supridas em riqueza e glória, elas não são supridas pela economia deste mundo. Se você é um designer, começa a ganhar os melhores prêmios do mundo. Os outros ficam coçando a cabeça. Estão comigo? Se você é uma mãe dona de casa, outras mães olham e perguntam: como assim? Como seus filhos são tão bem controlados? Como seus filhos são tão cheios de alegria? Como você se comunica com eles tão bem e está criando campeões? O que é isso que você tem? Está comigo? Você reina em vida, na arena onde Deus te pôs. Sabe, se você é um artista, você vem com formas criativas de comunicar o seu dom. Pinturas que são premiadas no que quer que você faça na sua área de atuação. Se você é um designer, terá designs premiados. O mundo tem que vir atrás de nós para querer aprender de nós. Nós é que devemos influenciar o mundo, porque aquele que criou as montanhas mais lindas, que pinta o mais belo pôr do sol, que criou todas as criaturas marinhas, ele vive dentro de nós. Se você olha para Daniel era um jovem homem hebreu trazido para a nação mais poderosa do mundo na época, a Babilônia. E sabe, depois que o entrevistaram, depois que os líderes o entrevistaram, determinaram que ele era 10 vezes mais sábio. E ele implementou coisas que nunca tinham feito antes. Ele veio com ideias que nunca tinham tido antes e suas ideias funcionavam. Se você olha para Daniel, ele era um profeta. E Jesus disse, João Batista foi o maior profeta, certo? Mas ele disse, aquele que é o menor do reino é maior que João Batista, o que nos torna maiores que Daniel. Por quê? Porque Daniel só tinha um reino próximo, você tem o reino dentro. Este poder, esse poder herdado está dentro de você, está dentro da sua nova natureza.
a plenitude de Jesus Cristo. Você entende? Foi por isso que Hollywood foi atrás de ouvir o programa da Amy Semple McPherson nos seus sermões? Foi para ter ideias de como fazer as coisas para o cinema? Mas aí eu procuro um programa cristão na televisão e o que eu encontro? Um The Voice cristão? Eu nem acredito. Não, eles estão brincando. Alguém cantando Amazing Grace, 2 homens e uma mulher julgando? E eu, não, por favor, me diga que não. Estamos copiando o mundo? O mundo deveria nos copiar? Porque temos o poder herdado em nós? Devíamos ser luzes. Você entende? Nós temos que ser luzes. No mundo de trevas, eu estou farto de ouvir sobre economia. É aí quando devemos brilhar, reinar em vida. E aí você me diz que suas necessidades são supridas em riqueza, glória e economia? Você não crê? Por isso a economia ainda te supre. Por isso que os seus suprimentos ainda vêm do seu contra-cheque todo mês. Oh, John, eu fui demitido. Bem, isso me diz que você está pronto para uma promoção? É o que isso me diz? Ah, eu poderia pregar sobre isso o dia inteiro. Suprimos nossas necessidades pela suprema grandeza do poder que habita em nós? Por que não temos crido nisso? Por que a nossa fé é tão complicada? Por que não estamos desfrutando uma vida piedosa e vencedora avançada em todas as áreas da sociedade? Por que não somos o povo mais criativo, inovador, encantador e sábio da terra? Por que não estamos curando os enfermos, libertando os cativos com nosso coração apaixonado? A razão para Paulo fazer esta oração é para que tivéssemos uma revelação de que tipo de poder está disponível para nós se apenas tivermos fé. Ouça as palavras de Paulo em Efésios capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso, repita poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você ouviu isso? Infinitamente mais, além do que possamos pedir ou pensar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que isso. Estão comigo? Agora ouçam. Como ele faz isso? Será que é através do poder que periodicamente vem do seu trono? Não. É o poder dado raramente aos anjos? Não. É o poder especialmente dado aos apóstolos? Não. É o poder dele que opera em nós. Ouviram isto? Segundo o seu poder que opera em nós. Repitam, em nós. Eu vou ler na versão ampliada, é maravilhoso. Ora, aquele que pela ação do seu poder, que opera em nós, é capaz de fazer excedentemente, fazer superabundantemente muito mais além do que ousamos pedir ou pensar, infinitamente além das nossas maiores orações, desejos, pensamentos e esperanças. Superabundantemente acima de tudo é o que a Bíblia ampliada diz, infinitamente além das nossas maiores orações, desejos, pensamentos e esperanças. Infinitamente mais vai além da compreensão humana. Por que será que estamos vendo tão pouco? Esta é a minha pergunta. A resposta está em apenas uma palavra. Ele é poderoso. Repitam, poderoso. Olha o que ele diz. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Repitam, poderoso. Eu vou trazer outra história para ilustrar isso, ok? Digamos que você vive numa cidade costeira na Flórida e um furacão se aproxima, certo? E quando aquele furacão vem, sabe, ele varre tudo, não tem mais eletricidade. E o pior de tudo, não há mais água potável. E as Forças Armadas fazem o quê? Eles trazem aqueles enormes caminhões-pipa com água potável nos seus tanques. E o ministro é feito pelo general em comando. Nós temos o poder de dar a vocês tanta água quanto vocês possam carregar. Seria muito interessante ver os diferentes cenários. Teríamos várias pessoas daqui que viriam com seus copões de refri. Então teríamos outras pessoas, que viriam com seus recipientes grandes. Bem, então esse sairia com 700 ml de água. Esse daqui sairia com 3,5 litros, mas outras pessoas viriam com seus garrafões de 20 litros, certo? Vocês estão vendo? Elas sairiam com o quê? Com 20 litros, mas aí outro cara teve uma ideia. Ele veio com uma grande picape e trouxe uma banheira. Ouçam aqui, ele vai embora com 150 litros de água potável, certo? Então o cara que trouxe o copão de refri mora do lado do cara que veio com uma picape e trouxe a banheira cheia de água, certo? E ele olha pro vizinho, ali parado,
com aqueles 150 litros de água potável e ele fica maluco? Ele fica irado. E ele reclama com todo mundo, ele vai até o prefeito da cidade e diz isso não está certo e finalmente o general acaba sabendo o que esse cara está fazendo e ele diz, rapaz, dissemos que tínhamos o poder de dar tanta água quanto você pudesse carregar. Agora ouçam, o fator limitante foi o recipiente que levaram? Qual o fator limitante de Deus em sua vida? De acordo com o que você pode pensar ou pedir? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O general olha para ele e diz, rapaz, tínhamos o poder de te dar muito mais do que o seu copão de refri. Se você tivesse trazido uma banheira, encheríamos a sua banheira. Poderíamos fazer muito mais do que o que você pediu. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede, do que imagina. Então qual é o fator limitante? É o que cremos no coração, não é o que você pensa aqui na sua cabeça. É o que está aqui. Lembre-se, é o que está aqui, repita, é o que está aqui. Estão entendendo? Nós limitamos o poder de Deus em operação? Pelo que pedimos, pensamos, esperamos, oramos? O poder dele é limitado por isto? Por que há tantos pregadores comuns, ordinários e até derrotados na igreja? Eu te digo por quê. O inimigo tem lutado incansavelmente para esconder a verdade da graça? Eu vou entrar nisso. Ele fez tudo o que estava ao alcance para convencer pregadores, ministros, autores, pastores a falarem a partir do seu próprio entendimento, das suas próprias experiências pessoais, ou de exemplos de outras pessoas que viveram muito abaixo da sua herança. Ouviram essas três coisas? Do seu próprio entendimento, das suas experiências pessoais ou de exemplos de outras pessoas que viveram muito abaixo da sua herança. É o que Paulo está orando para que você de fato entenda quem você é e o poder que está em você. Então sabe qual é o resultado? Basicamente nos tornamos os 10 espias. 12 espias foram enviados para espiar a terra que Deus havia dado. 10 voltaram humilhados. Já entendemos a situação, seremos escravos, eles são guerreiros. Aqueles gigantes têm armas de destruição em massa. Se formos, nossas esposas serão estupradas, nossos filhos mortos e todo mundo aplaudindo. Oh, que lindo! Vocês são tão humildes. Que homens piedosos, ainda bem que vocês não são tão megalomaníacos como esse louco do Caleb. Porque Caleb foi, vocês estão loucos, esses caras são café pequeno? Ah, ainda bem que a maioria é de humildes. Nos alegramos, pois a maioria é realista. Esses dois malucos prepotentes e egocêntricos, esses dois arrogantes acham que a gente pode ir até lá e não se importam com suas mulheres, se elas são estupradas, se as crianças são mortas. Mas quem de fato eram os orgulhosos? Aqueles que não creram. Os 10 espias foram aqueles caras. Quer saber por que basearam tudo em sua própria habilidade? Josué e Caleb foram pela habilidade de Deus. Os discípulos na tempestade, a razão para Jesus dizer, vocês não têm nenhuma fé, foi porque se basearam em sua própria habilidade contra a tempestade, não no poder que foi dado a eles, não na graça que foi dada a eles. Vocês estão aqui? Mas depois de 3 anos e meio com Jesus, tudo isso mudou, baby? Ah, tudo mudou sim. Por que a igreja antiga não teve dificuldade em crer nessas coisas? Por que operaram com tão grande poder? Por que Estevão e outros crentes se moviam com desembaraço na graça de Deus? A resposta não é complexa. Jesus era o modelo deles. Satanás não conseguia convencer o povo de Deus de que o poder havia se desvanecido ou que o poder não funcionava. Hoje permitimos que o que as pessoas dizem ou pensam substitua a verdade. Ah, o vovô Joe era ministro, ele orou por alguém e a pessoa morreu. Tia Ruth orou para não perder o bebê, mas ela abortou. Meu amigo Sam pediu para Deus curar as dores nas costas, mas elas ainda doem. Então nos alinhamos por conclusões que não estão na Bíblia. Isso explica por que esse poder não opera em todos. Porque alinhamos nossa mente, usamos experiências como essas para explicar por que o poder da graça não é para todos os crentes ou não está mais disponível. Essas experiências nos confortam, mas no final é apenas falso conforto. Não pedimos. E por que não pedimos? Porque não queremos decepções. Mas quando a situação vem e nos coloca contra a parede, finalmente pedimos, mas mais por desespero do que por fé.
Os primeiros discípulos nunca tinham essas desculpas. Não era difícil para eles lembrarem. E se fracassassem na fé, Jesus fazia uma declaração do tipo: "Ó homens de pequena fé", ou "Vós não tendes fé". Depois que Jesus subiu ao céu, Pedro teve vários incidentes para se lembrar. Quando ele andou sobre a água, você lembra disso? "Senhor, se és tu, manda-me ir", a palavra do poder. Ele disse: "Vem". Ele anda sobre as ondas e atenta para o mar turbulento e para o vento e começa a afundar. Jesus o resgata e diz: "Homem de pequena fé", sabe, todo mundo fala de Pedro. Pelo menos Pedro andou sobre as águas, por isso era um homem de pequena fé, os caras do barco não tinham nenhuma. O que acontece hoje? Quantas pessoas estão no barco com medo de dizer: "Jesus, manda-me ir, me dê a palavra do seu poder"? Várias vezes Jesus corrigiu severamente seus discípulos por não terem fé. Temos que falar a verdade sobre isso. Mateus 17, um homem trouxe seu filho epilético. Jesus desce do monte e o homem implora para Jesus: "Por favor, cure meu filho". Seus discípulos não puderam. Sabe o que Jesus fez? Ele se virou e olhou para sua equipe, seus discípulos, e disse: "Como vocês são incrédulos e errados! Quanto tempo mais eu vou ficar aqui? Quanto tempo mais eu tenho que aturar vocês? Tragam o garoto aqui para mim." Que coisa para dizer à equipe! Os discípulos ficaram completamente confusos, se aproximaram de Jesus e: "Por que não podemos curá-lo?" Jesus responde simples. Mateus 17. Jesus simplesmente disse: "Foi porque vocês não tiveram fé suficiente." Como Jesus estava fisicamente com eles, os discípulos não podiam simplesmente vir com uma explicação espiritual. Não podiam dizer: "Bem, a graça de Deus não se aplica a todas as situações porque há doenças que Deus quer que a gente tenha que passar. Ele quer nos ensinar algo com estas doenças." A Bíblia diz em 3 João 2, "Amados, eu oro para que vocês prosperem em tudo e tenham saúde assim como é próspera a sua alma." Salmo 103 diz: "Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios." Quais são os benefícios? Ele perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. A mesma voz que diz que Deus perdoa os pecados diz que Deus cura todas as doenças. Se você realmente acredita que Deus está te ensinando algo através dessa doença, então pare de ir ao médico. Por que lutar contra os processos de Deus? Para que ir para o médico para ser curado se Deus está te ensinando algo com a doença? Por que você está lutando contra o processo? Porque no fundo do seu coração você sabe que Deus não te criou para ser doente. Você está comigo? Não há problema nenhum em ir ao médico, mas não minta quando Deus disse: "Já curei todas as suas doenças." Se a sua fé está num ponto em que você diz: "Deus, eu creio que vou ao médico e serei curado", tudo bem, mas não venha me dizer que Deus não quer curar essa doença porque está te ensinando algo. Ou então fique doente e pare de ir ao médico. Se você quer comprar essa mentira, então fique doente. Tá comigo? Por que você está falando tão grosso? Eu falo assim porque eu viajo esse país inteiro e eu estou cansado de ver crentes jogados por aí, presos ao ordinário, vivendo como o mundo e sem andar no poder de Deus. Vocês têm que entender. Ouçam as palavras que Jesus disse a esses caras. Ouçam. Lucas 8:25, ele olha e diz: "Onde está a sua fé?" Marcos 4:14, "Vocês ainda não têm fé?" Mateus 6:30, "Que fé pequena vocês têm?" Mateus 8:26, "Por que vocês são tão covardes, tão sem convicção?" Tem mais um, ele olha para eles e diz: "Você não tem muita fé? Por que duvidou de mim?" Outra situação, ele diz: "Seus crentes de meia tigela." Ele não veio com desculpa esfarrapada, pessoal. E eu te digo por quê. Ouça, eu não quero que você perca o que eu vou dizer. Ele os amou tão profundamente, ele os amou tanto, que queria impedir que eles tivessem qualquer pensamento falso que destruísse sua fé. Ele fez por compaixão. Eu sei que pessoas no passado perguntaram onde está a sua fé por arrogância, por causa de um espírito de orgulho. Jesus não fez assim. Jesus amou tanto aqueles caras que disse: "Eu não quero que vocês sejam roubados daquilo pelo que paguei um preço tão alto para transmitir a vocês." Vocês vão lembrar do que eu falei, vocês têm pouca fé, homens de pequena fé, seus crentes de meia tigela, onde está a fé de vocês? O que Jesus diria hoje?
se fosse em nossas igrejas. Você pode imaginá-lo olhando para sua falta de fé, com ternura, simpatia e bondade? Mas eu tenho boas notícias, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o Espírito Santo que está aqui hoje, mas o ponto é que a voz dele pode ser diminuída. Não podiam diminuir a voz de Jesus? Estão comigo? Em Atos capítulo 3, Pedro olha para aquelas pessoas e diz em Atos 3,16, ele diz, sim, foi fé e nada além de fé, que pôs esse homem sadio diante dos seus olhos. Estão comigo? Eu estou falando com todos nós. O problema fundamental é que nós mesmos cortamos o fluxo dessa graça. Podemos ter fé para acreditar que a graça de Deus nos perdoou de todo o pecado, nos salvou do inferno eterno. Mas e quanto às outras áreas da salvação? E o poder de andar na nova natureza? E o poder de andar em santidade? E quanto ao poder de trazer as provisões do céu para a terra? Deixa eu ilustrar assim. Temos um rio, repitam, rio. E esse é um lugar como o Arizona, não digamos que é o norte da Califórnia. O clima é muito seco, mas o rio flui por esses campos. Temos todas essas plantações aqui nesses campos, estão vendo? Temos plantação de trigo, de soja, plantação de cevada, milho, aveia e outras colheitas. Estão comigo? E o rio de água flui por aqui, e como é um clima muito seco, eles têm que levar água do rio para as plantações, senão as plantações morrem. Mas eis o que acontece. A plantação de trigo, o que ele faz? Pega canos de PVC. Ele conecta a irrigação e rega este campo. O que acontece? Todo o trigo floresce. O fazendeiro de soja não faz isso? O seu campo está secando. No campo de cevada, o fazendeiro não faz isso. O seu campo está secando. O fazendeiro de milho, seu campo está secando. O campo de aveia está secando, porque o único que ligou a tubulação foi o fazendeiro de trigo. Agora deixa eu te mostrar. Esse é o canal da graça de Deus. Aqui está o perdão dos pecados. Toda a igreja ligou a tubulação do perdão dos pecados. Ah, rapaz, eu vou para o céu, Jesus me perdoou. Mas e quanto ao viver santo? E quanto à cura? E quanto à prosperidade, a necessidades supridas? E quanto a reinar em vida? O que acontece é que ligamos a nossa tubulação da fé ao fluxo da graça de Deus. E aí o que temos? Perdão dos pecados. Rapaz, eu creio nisso de todo o meu coração. Eu morreria para provar que eu fui perdoado. Mas quer saber? Negligenciamos o campo da vida santa? Não ligamos o campo da santidade ao canal? Não ligamos os campos da cura e da prosperidade, das necessidades supridas? Então esses campos estão secando. E aí sabe o que acontece? O prefeito, o dono da terra, eu devo dizer, vai inspecionar a terra e ele diz ao fazendeiro de milho, ora, muito bem, mas olha para os fazendeiros de soja, de milho, de aveia e diz, o que vocês estão fazendo? Por que tanta negligência? Temos o rio mais rico correndo perto dos seus campos, por que não ligaram as tubulações? O que é que o Senhor da colheita nos dirá no dia do juízo? Quando ligamos a tubulação do perdão dos pecados, mas arranjamos todo tipo de desculpa para as outras que não estão funcionando, ele vai olhar para nós com lágrimas e dizer, você entende o preço que eu paguei para você andar no meu poder? Por que você acreditou nas desculpas e mentiras contrárias ao poder da minha palavra? Eu dei isto a você. Você deu ouvidos a raciocínios de homens que anularam o poder da minha palavra? E aí você não foi produtivo nessa área da sua vida? Isso é bem sério, não é? Como explicaremos a ele que não proclamamos todo o poder da graça para aqueles que nos ouviram que poderiam ser muito mais frutíferos? Como explicamos a Jesus que não cremos na palavra do seu poder, mas nas desculpas que anularam o poder da sua graça? O que diremos para aquele que diz, ó, vocês de pequena fé, por que duvidaram? Jesus claramente diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, a palavra que eu falo o julgará naquele último dia. Porque você acha que o Espírito Santo colocou tantos exemplos de Jesus repreendendo seus seguidores por não terem fé com relação à cura, a atender às necessidades de multidões, a acalmar tempestades? Os nossos atos serão avaliados com base nas palavras dele no tribunal de Cristo. Que desculpas daremos a ele? Uma vez que o padrão usado para julgar será sua própria palavra? As influências pelas experiências do tio João, da tia Maria, da tia Ruth não serão ouvidas naquele dia no tribunal de Cristo. A única coisa usada para nos medir será a sua eterna palavra, de graça. Romanos diz assim, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem.
Eu espero que você entenda a paixão de Deus em tudo isso que eu falei hoje. A igreja precisa disso. A igreja precisa disso. E será preciso que todos nós andemos no poder dessa natureza herdada que Ele nos deu. E aí sim mudaremos a nossa igreja. Para a glória de Deus. Vejo você na próxima sessão. Amém. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.